Então, pessoal, dando sequência aí às nossas reações de precipitação, né? A reação de precipitação, então, seria o quê? Uma troca, né? Então, eu tenho aí os cátions e ânions trocando de posicionamento aí. E aí eu formo, antes eu tinha soluções que eram soluções completamente solúveis em água, né? Por isso que eu tenho aqui, por exemplo, a GNO3 solúvel em água, KCl solúvel em água, formou o quê? A GCl, que é um sólido. Isso aqui que vai o quê? Formar o precipitado. Vai para o fundo do recipiente. E aí ele formou aqui uma outra substância que é solúvel. Ah, professor, como é que eu posso separar essas duas substâncias aqui? Essa aqui é no filtro. Coloca no filtro, no funil de separação, e você consegue separar essas duas substâncias. O que é precipitado fica no papel de filtro, e aí você consegue separar a substância, e esse aqui vai para o fundo do recipiente. Bom, é, vamos agora discutir um pouquinho sobre a questão de balanceamento de equações químicas, que vai ser importante para a gente fazer isso. O que é balanceamento da equação química? Eu tenho uma reação química, igual nesse caso aqui, eu tenho uma reação química, e quando eu faço balanceamento, eu tenho que ter o mesmo número de átomos de cada elemento químico que eu tenho no lado dos reagentes, eu tenho que ter no lado dos produtos. Exemplo aqui, eu tenho uma prata aqui, que é o Hg, uma prata aqui, um potássio aqui, um potássio aqui, um nitrogênio aqui, um nitrogênio aqui, um cloro aqui. Três oxigênios, que é a GNO3 aqui, a GNO3 também, eu tenho três aqui. Às vezes a gente pode contar os grupos NO3 aí, SO4, como se fosse um grupo e ajuda para fazer o balanceamento. Então, olha, para a gente fazer esse balanceamento, então a gente vai utilizar as fórmulas químicas dos íons, né, para determinar a fórmula química dos reagentes, para determinar quais íons estão presentes em solução. E aí, depois que a gente fizer essa determinação, a gente modifica eles de posição. Porque a ideia de dupla troca é isso, a gente modifica eles de posição. Que era o ânion de um liga no cátion, que era o ânion de outro liga no outro cátion. E aí você fez essa troca que a gente fez aqui, ó. O Ag estava ligado no grupo NO3 e ele vai ser ligado a quem? Ao Cl. E aí formou aqui, AgCl aqui. O K, que estava ligado ao Cl, vai ser ligado aonde? Ao NO3 e formar a substância aqui. E aí depois você ajusta aí os balanceamentos aí da nossa equação química. E aí, de acordo com a nossa regra de solubilidade, você vai verificar lá qual é solúvel e qual não é solúvel, de acordo com aquela tabelinha que a gente viu lá atrás, lá, de regra de solubilidade. E aí você coloca o que não é solúvel, você coloca lá o Szinho, significando que ele não é solúvel, e aí, não sendo solúvel, ele vai para o fundo do recipiente, ele precipita. Depois, por último, você verifica se o número dos elementos químicos que estão no lado dos reagentes são iguais ao número dos elementos químicos que estão no lado dos produtos. E aí você fez o seu balanceamento da equação química. Bom, vamos lá então. Tranquilo até aí, pessoal? Para Sim, mim não, professor. professor. Então, beleza. Para Isso, mim não, mas depois eu vejo novamente a aula porque eu ainda estou andando. tá. Então, olha só, serve para todo mundo aqui. Isso, pessoal, não tem jeito. Você tem que pegar e fazer algumas vezes. Então, como é que você vai? É uma coisa que é simples, né, que você pode fazer, mas não faça sem prestar atenção no que está fazendo. Faça tentando entender o que está sendo feito aí para que a gente consiga chegar no melhor resultado possível. Então, vamos lá. Então, ó. Determine a identidade do precipitado, formado quando soluções aquosas de BaCl2 e KSO4 são misturadas. Então, olha só. Quando eu tenho essas duas soluções, eu vou ter o BaCl2, ele fala que é uma solução. Então, o Ba vai estar de forma que Ba2 e K Ba2 por que eu sei que é 2 professor? Como é que eu vou saber isso? O bário está lá onde? Na família 2. Então, ele tem dois elétrons, vai ter a carga 2 O K ele está na família. Ele está na família.
7. Então a tendência dele é receber um elétron. Então por isso que ele fica com carga, aqui é Cl, tá, pessoal? Deixa eu corrigir aqui já de uma vez. Cl. Então ele fica com a carga 1 menos, tá vendo? Ó, Ba mais, Cl menos. Depois eu tenho o K2SO4. O K vai ficar com carga 1 mais, por quê? Está na família 1A. E o SO4 vai ficar com carga 2 menos. O grupo sulfato sempre vai ter carga 2 menos. Mas, professor, mas por que tem 2 aqui, K2? Porque o K não tem a carga mais 1. Para neutralizar a carga 2 menos, eu preciso de 2K mais. Por isso que é K2SO4. Bom, quais são as regras de solubilidade? Os cloretos de prata, mercúrio e chumbo são insolúveis. Já o sulfato de estrôncio, bário, mercúrio e chumbo são o quê? Insolúveis. Então, o que vai acontecer? O meu sulfato vai ligar ao bário e o meu cloro vai ligar ao potássio. Essa substância aqui, de acordo com a nossa regrinha de solubilidade, é solúvel. Esse aqui vai formar o quê? O precipitado. Então, aqui eu vou formar um precipitado aqui de BaSO4. E aí, por que vai ficar BaSO4? Porque, ó, carga 2 mais, carga 2 menos. Então, 1 para 1 aqui. E aí você forma a substância sulfato de bário, que vai para o fundo do recipiente. E como é que eu faço para separar? Vai lá no filtro, tá vendo? A mistura heterogênea. Eu vou lá no filtro, passo no filtro, o que ficar no filtro vai ser o sulfato de bário. O que vai para a solução é o meu cloreto de potássio. Bom, como é que a gente vai escrever essa equação? É simples, olha. BaCl2, que vai estar aqui em água, né? Você pode colocar um aquoso aqui, ó. Um Aq aqui. Aqui também o aquoso. Vai formar quem? KCl e BaSO4, que é um sólido. Esse é o sólido, que é o precipitado. Você pode colocar um Szinho, colocar uma setinha para baixo ou colocar PT. Entenderam isso, pessoal? É bem simples, né? Tranquilos? Alguém aí? Oi? Gente, fala se ninguém entendeu, vocês falam que vocês não entenderam, hein? Tá Tem que ficando estreito falar. agora o negócio. Tá tranquilo, pessoal? Posso ir para frente? Não posso? Explico de novo. Pode, professor. Depois a gente dá uma olhada também. Professor, Oi. o senhor pode me explicar essa parte de balanceada aí da reação? Tá. Só a balanceação. Tá, vamos só fazer aqui de novo, eu venho. Então, vamos lá. É o seguinte, né? Isso aqui você entendeu, né? A questão da solubilidade. Aqui, na verdade, não tem. A gente só vai escrever a equação balanceada, ela é simples. Por quê? Porque quando eu faço isso aqui, olha, eu já tenho as relações de elementos químicos que eu preciso. Olha, o BaCl2 se dissociou, gerou Ba2+, e Cl-. Então, ó, esse Ba2+, vai se ligar com quem? SO4 2- para formar o BaSO4, que é a substância insolúvel que eu tenho. Então, isso aqui vai formar um sólido. Tranquilo? E aí, o que sobrou? Olha, sobrou K+, e Cl-. Mas quando eu olho aqui, ó, não é BaCl2 e K+, então eu vou formar quanto? 2KCl. Se você não quiser fazer desse jeito, né, analisando esse coisa aqui, tem uma outra maneira. Você olha aqui, ó, um bário. Um grupo sulfato, você pode analisar o sulfato como se fosse não um elemento, mas é um grupo aqui, né? Um sulfato, beleza. Só que aqui você tem o quê? 2 potássio. Aqui você só teria um, aí você vem e coloca um 2 aqui, ó. Aí quando você coloca um 2 aqui, você multiplica o cloro também. Aí ficou quantos cloros? 2. Aí quando você olha lá de cá, tem 2 cloros aqui também. Então o balanceamento, quando você faz o balanceamento, ele já vai te induzindo a acertar os coeficientes. Você entendeu? É Daniela? Entendi sim, professor. É Euselaine. Euselaine. Isso.
Eu sempre te confundo, né? É. Ilzelaine. Bom, então vamos lá. Então, pessoal, o que que a gente tem que aprender? Escrever essas equações, as equações químicas, a gente pode escrever ela na forma iônica. Então, como é que é escrever na forma iônica? Né, o PbNO3, 2, tá vendo aqui? Então quer dizer que eu tenho dois grupos NO3. Então eu escrevo assim, ó, Pb 2 mais. Por que 2 mais, professor? Porque o grupo NO3 tem carga menos 1. Então eu tenho dois grupos NO3. KI, eu tenho 2K mais, porque esse 2 aqui vai multiplicar aqui, 2 e menos. PbI2 vai ficar na forma PbI2. 2K mais e dois grupos NO3. Então, você com o tempo, você vai acostumando. Por exemplo, de onde vem esse tal de NO3 menos aí, professor? Vem lá do ácido nítrico, que é quem? HNO3. Quando eu coloco essa substância em solução, o que acontece? Eu formo H+, e o grupo NO3-. Que lembra da lei de Arrhenius lá, teoria de Arrhenius. Ácido é toda substância que em água libera como único cátion H+, e aí, lógico que libera um ânion. Então, ele sofre dissociação. Que ânion é esse? É o grupo NO3-, que vem só um hidrogênio ligado aqui. Tranquilos? Essa equação toda aqui, pessoal, toda, eu posso resumir ela nessa aqui, ó. Como assim, professor? Olha só, eu não tenho dois grupos NO3 aqui? Eu tenho dois grupos NO3 aqui, então eu posso cancelar eles aqui. Não aconteceu nada com esse grupo NO3. Ele era aqui e tá lá, do mesmo jeitinho. Eu não tenho 2K mais aqui? Eu tenho 2K mais aqui. Então eu cancelo ele aqui. O que que sobra de fato aqui? Pb 2 mais 2 e menos, formando o quê? PbI2. Aí eu escrevo a equação. Pb 2 mais 2 e menos, formando PbI2. Ou seja, você tem uma equação de reação entre dois sais ali formando precipitado. Na prática, a reação que acontece é só a formação do precipitado. Eu não tenho mais nada. Entenderam isso? Sim ou não? Bom, aqui, pessoal, tem só algumas substâncias, né, que a gente tem no dia a dia aí que são ácidos, né? E que acontecem essas reações o tempo todo. As reações que a gente vai estudar agora são reações de neutralização. Reações que acontecem entre os ácidos e as bases. Então, ó, só para a gente lembrar. Vocês lembram do conceito de ácido? Lembra ou não, pessoal? Pessoal, lembra do conceito de ácido? Não muito, professor. Vamos lá. A definição mais simples de ácido é ácido que a gente chama de Arrhenius, que é o seguinte: ácido é toda substância que, quando eu coloco ela em água, ela libera como único cátion é o que tem carga positiva, o H+. Em consequência, você gera um ânion em solução. Tem ácidos que são ditos ácidos, que são monoácidos. É o que a gente fez ali do exemplo do ácido nítrico. Nesse caso aqui, eu tenho um diácido, porque eu tenho dois hidrogênios ionizáveis. Eu tenho dois hidrogênios ionizáveis. Aqui eu sofri uma ionização, e aí depois eu tenho a segunda ionização. Então, aqui nesse caso aqui, quando eu analiso essa situação aqui, eu tenho o quê? Primeira ionização. E aqui a segunda ionização. Ó, perdi um primeiro hidrogênio, formei o quê? HSO4-. O meu HSO4- perde meu segundo hidrogênio, que vai formar dois, que na verdade é um só que perde. Aí eu formo esse O4
2 menos aqui. Se você somar essas duas equações aqui, você pode cancelar isso com isso, e você vai ter o quê? H2SO4. E aqui, geralmente, pessoal, é bom a gente representar que tem água aqui. Vai formar quem? 2H+. Olha, professor, você cortou o 2, agora você coloca o 2 aqui de novo. 2 por quê? 1 mais 1. E vou formar quem? SO4, 2 menos. Isso aqui seria o que a gente chama de dissociação total. Na prática, a gente tem a primeira dissociação, ela é a primeira dissociação que gera maior quantidade de H+ no meio, que ocorre com maior quantidade. A segunda já eu teria uma quantidade menor. Quando a gente vai estudando equilíbrio químico, a gente vai estudar sobre essas questões na questão quantitativa dessa dissociação aí. Bom, tranquilo? Entenderam o que é ácido, pessoal? Lembraram? Sim. Bases. O que seria base? Base é toda substância que em água se dissocia gerando íons OH-. Em alguns casos, por exemplo, no caso da amônia, não é exatamente uma dissociação, ele vai reagir com a água, liberando OH-. Então ele deixa o meio básico também, porque gerou meio de solução. Então, substância básica é a substância que é capaz de gerar grupamentos OH-, né? A hidroxila, né? No meio. Aí eu formo um meio básico. O que acontece? As reações que a gente chama de reação de neutralização acontece como? Quando eu tenho um ácido, esse ácido vai reagir com a base e aí ele vai formar o quê? Sal e água. Por que neutralização? Porque o ácido está sendo neutralizado pela base e a base está sendo neutralizada pelo ácido. E aí você forma o quê? Uma substância, que é no caso aqui o NaCl, que é um sal, e sempre você forma água. Por que você forma água? Porque o ácido não libera H+, a base não libera OH-, então esse OH-, quando encara esse H+, forma água. Vou explicar isso aqui de novo, que eu lembrei de um jeito que eu gosto de explicar isso aqui. Então, como é que eu formo água aqui, pessoal? Formo da seguinte maneira: o H+ se encontra ao grupo OH-, que é gerado em solução. Lembra? O ácido gera H+, a base gera OH-. E aí ele vai formar quem? H2O. Amor à primeira vista. Então, sempre que eu tiver uma reação do ácido e da base, eu vou formar o quê? Água. E aí, o que sobrou? Sobrou Na, que é um cátion, e o Cl-, que é um ânion. E aí, olha, toda vez que eu tiver um cátion perto de um ânion, eu vou formar o quê? Uma substância iônica. Nesse caso aqui, eu formei o quê? Um sal. Ah, professor, não é toda vez que vai formar sal, não. Toda vez que eu colocar ácido e base, eu vou formar sal e água. Aí, simplesmente, vocês vão fazer isso. Tirar o hidrogênio do ácido, tirar a hidroxila da base, juntar e formar a molécula de água. O que sobra, forma-se o sal. O que você tem que ter atenção especial? Balanço de cargas, porque nem sempre vai ser bonitinho assim. Aqui formou Cl menos NH+. Aí se formou NaCl. Mas você pode ter situações onde você tem o ânion com carga 2 menos, aí você vai precisar de dois cátions. Você pode ter o contrário também. Às vezes você vai precisar de 2 cátions, de 2 ânions para neutralizar a carga de 2 cátions. E assim, é só o balanço de cargas. Bom, vamos ver essa questãozinha aqui, dessa figura aqui. Isso aqui é o seguinte. Eu tenho aqui uma substância que é chamada hidróxido de magnésio, que é uma base, que é o MgOH2. Esse MgOH2, ele tem uma estrutura aqui, né, dos cátions e os ânions, tal. Esse aspecto leitoso aqui, porque ele está em solução aquosa. Dá para ele uma característica de leite, né, pela questão de absorção, de organização das estruturas ali e tal. Bom,
Se eu pego esse leite de magnésio, coloco ele dentro desse frasco, e depois eu coloco aqui dentro uma solução chamada ácido clorídrico, vai acontecer uma reação química. A gente consegue perceber aqui, olha, que aqui já está mudando o aspecto da minha leite magnésia. O meu ácido reagindo com a minha base, eu vou formar o quê? Sal e água. Então, olha só, como é que fica essa equação ali, ó? Eu teria MgOH2 mais HCl. O detalhe é o seguinte, pessoal. O Mg está na família 2A, então ele precisa de carga 2+. Então eu preciso de dois grupos desse aqui, ó. Quando eu junto 2OH- com 2H+, eu vou gerar o quê? Dois grupos H2O. E vou formar quem? Olha, MgCl2. Então, a reação entre ácido e base. Formou o quê? Sal e água. Até aí, pessoal, tá tranquilo? Vocês entenderam a ideia? Professor, Oi. boa tarde. O Boa Erlon, tarde. ele pediu para repetir porque a internet dele falhou. Qual a parte? Essa parte aqui toda? Ou toda desde o É, início? não, toda só essa parte aí. Tá, então vamos lá então. É... Só apresentar aqui de novo. Então vamos lá. Então aqui é o seguinte. Aqui eu tenho uma substância que é uma base que a gente chama de hidróxido de magnésio. Lá na farmácia você consegue comprar, chama leite de magnésia. Essa substância que a gente tem aqui é o HCl, que é o ácido clorídrico, que eu estou derramando aqui dentro. Também a gente consegue comprar aí material de limpeza aí. Bom, quando eu tenho hidróxido de magnésio em solução, ele vai sofrer dissociação, ele vai gerar Mg2+, mais OH-. Quantos OH-? 2 OH-. Tá vendo? Balanceando as cargas. O meu HCl ele vai formar H+, mais Cl-. Só que, olha só, eu não tenho duas hidroxilas aqui, para neutralizar essas duas hidroxilas eu preciso de 2H+. Se eu multipliquei aqui por 2, tem que multiplicar aqui também por 2. E eu vou formar o quê? Quantas moléculas de água? Olha só, usando o mesmo raciocínio. Vou formar duas moléculas de H2O. E o que sobrou? Mg2+, que aí eu não representa a carga quando eu vou escrever a fórmula, MgCl2. É isso que é a nossa equação química aqui, que está descrevendo o quê? É essa reação que aconteceu aqui, ó. Quando eu começo a jogar HCl aqui, começa a acontecer essa reação química. Reação entre o ácido e uma base. Qual ácido? Ácido clorídrico. Base, hidróxido de magnésio. Formei o quê? Cloreto de magnésio e água. Até aí, pessoal, tá tranquilo? Tranquilo até aí? Sim, professor. Então, beleza. Pessoal, tem aqui alguns exercícios. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício em casa. Esse aqui é a reação entre o ácido acético e o hidróxido de bário. Você vai escrever a equação molecular balanceada, a equação iônica e a equação iônica simplificada. Então você tem três coisinhas para você fazer aqui. Tá vendo? Ó? Você vai escrever a equação, escreva, né? 2 pontos aqui. Você vai escrever a equação molecular devidamente balanceada. Você vai escrever a equação completa e você vai escrever a equação iônica simplificada. Pessoal, preste atenção. Esse tipo de exercício são exercícios que é importante para você consolidar o seu conhecimento. Então, é importante que você faça.
Se você não tiver conseguindo, aí você vai me perguntar, professor, não consegui, você me ajuda? Você me explica? E sim. Mas tenta fazer, porque aí você vai forçar como diz, se forçar a aprender, a entender o que eu estou pedindo. E esse exercício vai te dar base para você fazer outras coisas lá na frente, outros exercícios. Esse aqui também, ele está pedindo só para você escrever a equação iônica simplificada, em todos os casos aqui. Aliás, ele está só perguntando qual seria a reação simplificada entre amônia e ácido nítrico. Qual seria a reação simplificada? Então você tem que escrever amônia mais ácido nítrico, que vai ser produzido, e você escreve essa reação simplificada aí. Bom, solução aquosa de amônia e ácido nítrico. Esse aqui também você vai tentar resolver em casa, são exercícios para fixar o que a gente está falando aí. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas reações de neutralização que podem acontecer com formação de gases. Essa aqui é uma reação que acontece do ácido clorídrico com o bicarbonato de sódio. Valendo um ponto, deixa eu ver aqui, eu anotei um ponto aqui para alguém aqui ontem, né? Ah, não, esse aqui é da turma do segundo ano. Valendo um ponto para a turma da engenharia. Onde acontece essa reação aí? Você já consegue identificar onde pode acontecer essa reação? Do ácido clorídrico com bicarbonato de sódio? Hein? Valendo um ponto, pessoal. Professor, repete a pergunta. Tá. É o seguinte, o ácido clorídrico reage com o bicarbonato de sódio. Não é isso? Aí ele vai formar o cloreto de sódio e o H2CO3, que é o ácido carbônico. Onde acontece essa reação aí no dia a dia? Vocês já viram falar um bocadinho dessa reação? Vocês têm noção de onde pode acontecer essa reação? Não? Então vamos lá então. Depois vocês vão pesquisar para mim em onde pode acontecer essa reação química e me falem, tá bom? Essa reação aqui, do ácido clorídrico com bicarbonato de sódio. Essa reação, pessoal, é uma reação entre o ácido e uma base. Opa, desculpa, pessoal. É uma reação entre o ácido, não é base não, pessoal, desculpa. Oi, pode falar. Peraí, qual é o nome da substância que você falou mesmo? Bicarbonato. Da mistura dos dois? Bicarbonato de sódio. Isso aqui não tem esse 2 aqui não, tá, pessoal? Aqui é um erro, tá? Não tem esse 2 aí não. É o bicarbonato de sódio. Quando eu pego, essa é uma reação entre um ácido e um sal. Mas é um sal que tem aqui o que a gente chama de hidrônio, né? Tem esse H+ aqui no meio aqui. Quando acontece a reação, eu vou ter o cátion aqui se reage com o cátion aqui reage com o ânion aqui, formando o sal, que é no caso o NaCl, e eu vou restabelecer um ácido, que é esse ácido aqui, que é o ácido carbônico, H2CO3. Só que esse ácido aqui, quando ele está em água, ele se decompõe. Decompõe o quê? Água e CO2. Esse CO2 é o quê? Gás. Então, isso seria uma reação que acontece com a produção de gases. Tem outras equações? Tem. Por exemplo, ácido clorídrico com sulfato de sódio. Eu vou produzir o sulfeto de enxofre. Desculpa, o sulfeto de hidrogênio. Ou, se fosse em água, seria ácido sulfídrico. E o NaCl. Essa seria a produção também, uma reação com produção de gases. E essa seria a equação simplificada, que na prática, como isso aqui está em água, vai ser Na mais Cl menos em água.
A única reação que aconteceu foi o H+, mais o S2- formando H2S. Então, essa seria a reação química que acontece, que é uma reação química de produção de gases. Beleza? Então, pessoal, essa seria a nossa primeira parte de aula hoje, que seriam reações químicas. A gente estudou reação de neutralização. Então, nós estudamos aqui uma reação de precipitação, neutralização, produção de gases. Agora nós vamos partir para a última parte aí, que seria reações de óxido-redução. Tá beleza? Bom, mas por enquanto eu vou parar aqui a gravaçãozinha aqui, interromper a gravação.